Josué capítulo 6, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vosso sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam uma outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiveram com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro, e utensílios de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente ao fio da espada, homens, mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos, até o verso 21. Este texto da palavra do Senhor, eu creio que traz muitas mensagens, muito conteúdo, muita boa palavra, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para edificar a sua vida, para edificar as nossas vidas. Eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite, neste tema: tornando possível o quase impossível. Tornando possível o quase impossível. Quase impossível, porque aqui aconteceu, as muralhas ruíram, as muralhas vieram por terra.
não era algo impossível, era algo quase impossível. Talvez, podemos dizer, impossível aos homens, mas não impossível a Deus, tornando possível o quase impossível. Quais são os passos que eu preciso dar para que eu também venha a derribar as muralhas que se levantam diante de nós? Certamente na sua caminhada, certamente na sua trajetória, certamente na sua vida, se eu desse aqui a oportunidade para os irmãos fazerem um relato, relatarem a vida, muitos irmãos e irmãs poderiam dizer das grandes muralhas que se levantaram na sua vida durante a sua jornada. Talvez um problema de saúde, talvez um problema financeiro, talvez uma crise conjugal. Em uma área ou em outra área, nós podemos dar o nome de muralhas ou gigantes que se levantaram diante de cada um de nós. Como que nós podemos derribar essas muralhas? Como que nós podemos vencer em meio às calamidades, em meio às dificuldades, em meio às intempéries, em meio aos vendavais, em meio às turbulências? Como nós podemos vencer e derribar esta muralha, colocar esta muralha quase impossível ao chão, tornando possível o quase impossível? O texto nos traz alguns princípios. E o primeiro princípio que eu quero trazer ao seu coração, à luz deste texto, primeira ciência, primeiro conhecimento, primeiro embasamento que nós precisamos ter é isto aqui. Veja lá comigo. Certifique-se sobre o que Deus disse a respeito. Certifique-se sobre o que Deus disse a respeito. Qual é a palavra de Deus sobre esta situação pela qual você está passando? Qual é a palavra de Deus diante desta muralha que se apresenta na sua frente? Qual é a palavra de Deus? O que Deus disse a seu respeito? O que Deus profetizou a seu respeito? Qual fora a palavra empenhada, estabelecida, colocada pelo Senhor? Ao olharmos para o texto sagrado, nós vamos ver no verso 2, que Deus, o Senhor, disse a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, entreguei na tua mão o seu rei, entreguei na tua mão os seus valentes. Josué recebe esta palavra de Deus. Josué, os irmãos conhecem, fora o sucessor de Moisés. Moisés já havia partido para a eternidade. Josué assume a liderança da nação de Israel. Josué agora é o líder. E Deus disse, então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Tem valentes, tem reis, tem muralha. Eu entreguei para você. Então perceba que há aqui uma palavra empenhada por Deus. E se há uma palavra empenhada por Deus, Josué se apropria desta palavra. Josué toma posse desta palavra. Josué recebe esta palavra. Josué não desacredita desta palavra. Josué está embasado na palavra do Senhor. Seria como eu falar para você, estar embasado na promessa do Senhor, naquilo que Deus colocou, naquilo que Deus estabeleceu. Então eu preciso ir à palavra, eu preciso abrir a palavra, eu preciso conhecer a palavra e saber, diante do quadro que eu estou enfrentando, diante da situação pelo qual eu passo, o que Deus diz sobre isto, o que Deus falou na sua bendita palavra. Então eu vou pesquisar na Bíblia, eu vou folhear a Bíblia, eu vou à palavra, e Deus vai trazer algo ao meu coração. Eu quero citar para você também Romanos 4,18, fala de Abraão, esperando contra a esperança, creu,
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Abraão recebe uma palavra de Deus. Era quase impossível um homem com 100 anos, quase 100 anos, pudesse ser pai, e a sua mulher, 90 anos de idade. Era quase impossível. E Abraão recebe a palavra que a sua esposa iria dar à luz um filho. Abraão recebe a palavra que ele viria a ser pai de numerosa nação. E nós conhecemos o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Veja, e o problema que tinha ali, o problema da época, tanta situação, mas Abraão, ele aprendeu a esperar contra a esperança. Há uma esperança, talvez uma esperança que muitos estão dizendo que ela será frustrada. Talvez muitos estão dizendo que não haverá solução, não haverá jeito, mas eu vou esperar contra a esperança. Eu não vou deixar de acreditar, eu não vou deixar de crer, eu creio na palavra do meu Deus. Como tornar impossível o quase impossível? Eu preciso me certificar o que Deus falou a respeito daquilo. Deixa eu citar para você mais alguns textos. Romanos 8, 28, você sabe de cor e salteado. Diz esse texto que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma palavra, amém? Há uma palavra, glória a Deus. Há uma palavra de Deus para você. Tudo coopera. Ora, se Deus está dizendo que tudo coopera, eu não preciso questionar por que disso, por que daquilo. Mas para quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Como isso vai redundar em bênção sobre a minha vida? Como isso vai redundar em coisas boas? Como que isso vai cooperar para o meu bem? Deus não castiga ninguém, Deus não está punindo ninguém. Há um problema, uma muralha, uma dificuldade, Deus fará que isto venha cooperar para o seu bem. O que eu preciso fazer em meio a isso? O texto já está revelando. Daqueles são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito, mas há mais no texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso amar a Deus. Eu amo a Deus, então estou tranquilo. Eu amo a Deus, eu fico sossegado. Outro texto aí de Romanos também, 8,37, quando vai dizer para nós, outro texto aí, deixa eu mudar aqui, Marcos 4,35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O verso anterior, 37, onde vai dizer que em Cristo somos mais que vencedores, acabou repetindo o texto ali. Mas aqui, Marcos 4,35, Jesus está entrando num bar com os seus discípulos, e ao entrar no bar com os seus discípulos, ele disse assim, disse-lhes, naquele dia sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para onde? Para outra margem. Eles entram no barco, lembra o texto? A tempestade, a dificuldade, Jesus deita, ele dorme no barco, ele está dormindo no barco, mas ele falou, passemos para outra margem. Tudo coopera para o bem, em todas as coisas são mais que vencedores. Eu posso confiar no Senhor, eu posso descansar no Senhor. A tempestade vai passar, a bonança virá, a luta vai embora, as dificuldades cessarão, a guerra cessará, a paz voltará, porque nós confiamos em Deus. Como vencer? Eu preciso saber o que Deus está dizendo a respeito de cada situação da minha vida. Marcos 6,37, porém ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Você conhece esse texto, Marcos 6,37? Foi citado recentemente aqui na igreja. A multiplicação dos pães, o pastor Cole pregou sobre ele aqui. Veja a multiplicação dos pães, Jesus fala para os discípulos, dai vós de comer a eles. Ele não perguntou, vocês têm pães? Você tem condição?
você tem finança, ele diz, dai-lhes vosso mesmo de comer, há uma palavra do Senhor, se ele disse, então ele vai multiplicar o que eu tenho. Se ele disse que vai te abençoar, você tem pouco, ele vai multiplicar o teu pouco. Quando ele chama Moisés, Moisés não tinha nada, ele tinha apenas uma vara, e Moisés consagrou a vara na presença de Deus, e Deus usou a vara de Moisés para realizar grandes milagres. Ele batia com a vara na pedra, saía água da rocha, da pedra, ele erguia a vara, maná descia do céu, ele ergueu a vara, o mar vermelho se abriu, ele tinha uma vara. É o que você tem nas mãos de Deus. Se ele diz para fazer, nós vamos fazer. Se ele diz para confiar, nós vamos confiar. Eu preciso olhar para a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso, irmãos, eu preciso certificar sobre aquilo que Deus disse a respeito, em nome de Jesus. Há uma muralha, essa cidade fortemente vigiada, diz o verso 1, ó, Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Há um rigor, rigorosamente fechada, muro altíssimo, impenetrável aparentemente, mas Deus diz que Ele vai dar. Se Deus diz que Ele vai dar, como Ele vai dar é problema dEle. Como vai acontecer é com Ele, não é comigo. A minha pessoa cabe apenas acreditar. Você crê assim, amém? Amém? Você acredita, você confia, você não questiona. Dai vosso mesmo de comer, vamos voltar ao versículo. Mas Senhor, onde vou comprar pães para tanta gente? 200 denários de pães, onde eu vou comprar isto? Não questione, comece a fazer. Você começa a fazer, Ele começará a multiplicar. Você começa a andar, Ele começa a realizar o milagre, em nome de Jesus. Preguei recentemente aqui, o povo de Israel diante do Mar Vermelho, clamando, choramingando. Deus diz, marchem. O povo começa a marchar, o mar se abre. Mas eu preciso saber o que Deus está dizendo a respeito disto. Qual é a palavra de Deus? Para que eu possa tornar possível o quase impossível. O que Deus está dizendo a respeito daquilo. Em segundo lugar, eu preciso, irmãos, diz a Bíblia, ensina a Bíblia, em segundo lugar, veja lá, faça conforme ordenado. Josué 6, 2-9. Faça conforme ordenado, faça conforme o projeto de Deus, faça conforme a planta que Deus estabeleceu. Deus dá a planta, Deus dá o projeto, Deus fala como fazer, Deus dá os métodos, Deus dá a orientação. Então eu não posso querer seguir a minha orientação, eu não posso querer fazer do meu jeito, eu tenho que fazer do jeito de Deus. Eu tenho que fazer da maneira de Deus, do modo de Deus. Tem muitos engenheiros que têm a planta, têm um projeto, mas não querem usar a planta, o projeto, ele quer fazer do seu jeito. Principalmente aqueles formados online, formados no Sobral, que é aquilo que sobrou do Mobral, e querem fazer grandes obras, e acabam a construir as grandes obras, não fazem conforme o projeto, conforme a planta, e começa a sair algumas construções dessa maneira, começa a surgir algumas construções assim, uma escada que não tem para onde ir, uma escada que passa perto de uma porta, um hidrante com corrimão na frente, não tem como abrir, um negócio das crianças brincar, que tem uma mureta do lado, se girar já bate a cabeça, já morre. Veja, você quer fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, você vai fazer errado, não vai dar certo, vai ser um absurdo, vai cair no ridículo, as pessoas vão zombar, elas vão rir de você, porque você tentou fazer do seu jeito, da sua maneira. Como vocês dizem, colocar uma foto de alguém que colocou uma torneira ali no seu banheiro e dentro da pia tinha uma tomada. Não vai dar certo, abre água para ver o que vai acontecer, não vai dar certo, não é o seu jeito, é o jeito de Deus, é a maneira de Deus, é a forma de Deus, que Deus estabelece na sua palavra. Veja João 15,16, João 15,16, você sabe de cor? Quem sabe de cor João 15,16? Sabe? Não foste vós... Um de cada vez, todo mundo junto, não estou entendendo. Não foste vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário,
Vocês conhecem a Bíblia? É um livrinho preto, assim, dos dois lados. São 66, chama Bíblia Sagrada. Diz quando é bom ler. É bom ler, né? Não foste vós quem escolhestes a mim, perdão. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, deis fruto, e vosso fruto permaneça. A fim, leia o resto comigo. A fim de quê? Bem forte, irmãos, bem forte, solta a voz aí. A fim de quê? Tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Mas a pessoa lê este texto, e a pessoa fica onde no texto? Aonde você acha que ela fica no texto? Fica aqui. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A Bíblia está dizendo, tudo que eu pedir a Deus no nome de Jesus, Ele vai me dar. Então começa a pedir. Mas ela esquece do resto do verso. Eu vos escolhi, eu vos designei, para que vade, deis fruto, e vosso fruto permaneça. Se a sua vida é frutífera, então você pode chegar diante de Deus e orar ao Senhor, em nome de Jesus, e o que você pedir, Ele vai lhe conceder. Mas para que Ele conceda o que você peça, eu preciso agir de conformidade com o ordenado por Deus. Se a minha vida não é frutífera, se eu não estou dando frutos para o Senhor, se eu não me envolvo com as coisas de Deus, e quero apenas o finalzinho, não vai adiantar. Ele está dizendo, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Mas após tê-los escolhido, eu vos designei para que vades e deis fruto. E o fruto que vocês vão dar vai permanecer. Aí então, consequência disso, tudo que você pedir, eu vou conceder. Amém? Amém, irmãos? Pode dizer um amém maravilhoso, amém? Mas eu preciso dar fruto. Eu estou orando aqui, e a palavra de Deus, João 15,16 fala, tudo que eu pedir Deus vai dar. Eu estou orando, Deus não está dando. Deus fala assim, filho, filha, você leu o início do versículo? Não, Senhor, só leu o final. Eu sou um cristão barriquela, só chego no final. Não dá certo. Tem que ler tudo, para que Deus abençoe. Outro texto, 2 Crônicas 7:14, quem sabe de cor? Esse sabe, né? Deli sabe. Se acertar dele, você ganha um jantar, Maurício paga. Só ficou de meu povo, não parou e travou, né? Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se condição sine qua non, se humilhar, orar, buscar, converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a sua terra. Quer ter o pecado perdoado, quer ter a terra sarada. Veja lá, 1, 2, 3, 4 coisas: humilhar, orar, buscar e converter dos seus maus caminhos. Tem que passar por um processo de conversão, tem que passar por um processo de quebrantamento, tem que passar por um processo de se humilhar diante de Deus, tem que passar por um processo de oração, de busca intensa de Deus, para que Deus possa ouvir, para que Deus possa perdoar, para que Deus possa sanar. Quando olhamos para o livro de Neemias, há um capítulo inteiro em Neemias 9, dedicado à oração e quebrantamento, onde uma terça parte do dia eles liam a Bíblia, o livro da lei, liam a Bíblia, o livro da lei, e outra terça parte do dia fazia confissão dos seus pecados. Imagina, uma terça parte do dia lendo a Bíblia, uma terça parte fazendo confissão dos pecados. Algumas igrejas têm o dia do quebrantamento, onde estão se quebrantando e confessando seus pecados a Deus.
Mas você não precisa do dia do quebrantamento, você pode se quebrantar a qualquer momento. Para Deus ouvir, Deus perdoar, Deus sarar, curar, nós precisamos dessas 4 coisas. Mas as pessoas, novamente, elas leem a Bíblia e ficam aqui: perdoarei e sararei. Deus promete sarar. Deus sara essa terra. Deus sara essa nação. Deus cura. Deus me perdoa. Aí Deus fala: mas você está quebrantado mesmo? Há um arrependimento profundo ou apenas um remorso? O que é o remorso? Não deveria ter feito. Arrependimento: por que eu fiz aquilo? E um choro diante de Deus. Judas teve remorso. Ele foi e se enforcou. Pedro teve arrependimento, voltou para Deus e fez a obra de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? A diferença entre o arrependimento e o remorso: remorso gera morte, arrependimento gera vida. Se eu quero tornar impossível o quase impossível, eu preciso caminhar segundo a palavra de Deus. Efésios 1, 6, 1 a 3 fala: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Se o filho quer ir bem, se o filho quer ter longa vida sobre a terra, tem que obedecer o pai, tem que obedecer a mãe, tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe. Filho que honra pai, filho que honra a mãe, filho que honra os seus pais, tem longa vida sobre a terra e é abençoado pelo Senhor. Amém? Aleluia! Mas muitos querem longa vida, querem que tudo vá bem, mas não honra o pai, não honra a mãe, não obedece o pai no Senhor, não é obediente ao pai e à mãe, é ingrato, irreverente, não tem bênção de Deus. Se você quer tornar possível na sua vida um sonho quase impossível, ande segundo a palavra de Deus, viva segundo o manual de Deus, ande segundo o projeto de Deus. Deus colocou a sua planta, Deus colocou o seu projeto, Deus o grande, Deus poderoso, soberano e maravilhoso. Não vou dizer o grande arquiteto, isso é coisa de maçonaria que não é de Deus. Deus poderoso e maravilhoso, Deus santo e puro, é o Deus da graça, é o Deus da palavra que fala para você: você vai ver grandes maravilhas, mas para ver grandes maravilhas, siga o meu manual, siga a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos seguir a palavra, nós precisamos andar segundo a palavra, nós precisamos trilhar segundo a palavra. Eu gosto e amo a palavra. Talvez você pergunte assim: pastor, por que o senhor cita tanto texto bíblico no painel? Tanto texto bíblico no painel? Porque eu creio no poder da palavra. Citando a Bíblia, Deus já faz milagres. Eu não vou perder tempo, tentar eu ficar falando aqui, não vai adiantar nada. Mas a palavra tem poder. Como eu não sou bobo, eu cito a palavra e tudo acontece em nome de Jesus. É a palavra de Deus, meu irmão. É o manual de Deus. Não é o seu jeito. Se você fizer do seu jeito, você viu ali as construções como saíram, né? As construções, do seu jeito vai cair. É a casa sobre a areia. Primeira tempestade desmorona, mas do jeito de Deus é a casa sobre a rocha. Nada vai abalar, nada vai destruir. Então nós aprendemos aqui em primeiro lugar o que Deus disse a respeito. Aprendemos em segundo lugar que nós temos que caminhar conforme aquilo que for ordenado. E Deus disse para Josué: pegue aí os sacerdotes, coloca eles com as trombetas, pega os músicos, e vocês vão caminhar em volta da cidade. Irmãos, quantas voltas eles deram em Jerusalém? Quem disse 7 perdeu a bênção. 13 voltas, irmãos. 13. Do primeiro ao sexto dia, uma. No sétimo dia, 7. 7 com 6 dá 13. Quem diz 7 já perdeu a bênção. Já perdeu a bênção. Mas para recuperar a bênção, nunca mais esqueça que foram 13 voltas, irmãos. Então digamos que eu não perguntei, vou perguntar pela primeira vez. Então eu estava aqui. Irmãos, quantas voltas foi dada em Jericó? Aí, aleluia!
Esse 13 só serve para as voltas de Jericó, mas para nada esse número na vida, viu? Só nas voltas de Jericó, mas nada na vida serve o número. Tá? Mas em Jericó deram 13 voltas. Agora nós aprendemos uma terceira lição, meu irmão, em nome de Jesus. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entenderá mais. Aleluia, Jeová. Cuide daquilo que fala, Josué 6,10. Olha o tamanho da língua. Cuide daquilo que fala, que diz o verso 10, diz assim o verso 10. Porém ao povo ordenara Josué dizendo, Josué deu uma ordem, irmãos. Qual foi a ordem de Josué? Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Eu fico imaginando o pastor Léo nessa caminhada aqui, tem que segurar 7 dias. Ele estava doidinho da Silva, ele estava desesperado, aguardando o 7º dia, toda empolgação para gritar, e desesperado para dar o grito, mas ele também ia esperar. Ele é muito amado. Mas, cuide do que fala. Irmão, você já percebeu isso no texto? Será que é fácil sair do acampamento, ir a Jericó, dar uma volta, voltar em silêncio? Aí algum homem vai dizer assim, algum machista, é que não tinha mulher lá, pastor. Lógico que ele não diria tal coisa, não tem coragem. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º dia. Uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão. Sem falar nada. Por quê? Porque quando eu quero tornar possível o quase impossível, eu preciso aprender a controlar o que eu falo. A Bíblia diz, a Bíblia ensina sobre controlar a fala. Augusto Nicodemos disse que alguns crentes seriam mais úteis se amarrassem a língua do que tentar amarrar o diabo. Olha o que ele fala, alguns crentes seriam mais úteis se amarrassem a língua ao invés de amarrarem o diabo. Outro disse, a língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração. Por isso tenha cuidado com o que diz. Cuide daquilo que fala. O mundo está cheio de pessoas com um sorriso na boca e veneno na língua. A Bíblia diz, Provérbios 13, 2 e 3, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Se Deus deu uma palavra, mas está difícil, eu não vou dizer está difícil, eu disse Senhor, eu continuo crendo no Senhor, amém irmãos? E está difícil, fala, está difícil, não estou aguentando, não vai dar certo, eu vou fracassar, vai errar, nada vai para frente na minha vida, você está trazendo maldição sobre você. Se o povo começasse a falar ali, o povo falaria assim, essa muralha não tem como quebrar, destruir, esta muralha é alta demais, essa muralha tem muitas pedras, lá tem gigantes, não é para nós. A Bíblia diz que o povo de Israel, na liderança de Moisés, os espias entraram na terra prometida e voltaram, deram o relatório, e o povo começou a falar o quê? Essa terra não é para nós, tem gigantes. Os Enaquins, filhos gigantes. O povo começou a infamar a terra. O povo começou a amaldiçoar a terra. Era a promessa de Deus. Deus ia conceder naquele dia 40 anos andando em círculo, porque usou a boca de forma errônea, errada, amaldiçoou o que Deus estava abençoando. Ah, esse menino não tem jeito, esta praga dos infernos, não tem jeito. Meu irmão, não faça isso. Não lance maldição sobre os seus.
está difícil, mas não está impossível, porque o Deus do impossível está com você. Amém? Mas você precisa controlar a língua. A Bíblia diz, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. A Bíblia, a palavra do Senhor, nos ensina isso. Nossa língua revela quem somos de fato. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a sua religião é vã, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Eu preciso então refrear a língua. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Pronto para falar, tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então, se eu quero que aquele milagre aconteça, eu cuido da minha boca, eu cuido da minha palavra. Eu não vou lançar a maldição, eu vou lançar bênção em nome de Jesus. Eu não vou ver dificuldade, eu vou ver possibilidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Deus faz o milagre. Deus empenhou a palavra. Deus não volta com a sua palavra. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios também é tido por sábio. Provérbios 17, 28. Então eu preciso aprender a segurar, é preciso aprender a ficar calado. Há tempo de falar e tempo de calar. A Bíblia diz, meu irmão, Eclesiastes 3:7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Ao tempo que eu vou falar, ao tempo que eu vou gritar, mas ao tempo que eu vou ficar calado. E quando você está com raiva, você se cala, você não vai falar besteira. Quando está irado, você se cala, você não fala besteira. E se arrepende depois da besteira que você falou. Deus fala, eu vou abençoar, vou fazer um milagre agora. Aí você dá uma palavra negativa, Deus fala, segura o milagre, não joga não. Porque esse meu filho e minha filha tem que aprender. Eu só abençoo aquele que lança as palavras sábias, e não palavras destruidoras, negativas, palavras de maldição, mas aquele que sabe realmente honrar com os seus lábios, que eu estou dizendo. Até diante de Deus, eu tenho que me calar. Eclesiastes 5:2 diz que eu não posso precipitar com a minha boca diante de Deus, para não fazer promessas que eu não possa cumprir depois. Então até diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Já disse isso aqui, repito agora. Tem muita gente nova, por isso eu repito algumas coisas. Às vezes você está ansioso para receber uma bênção, e faz um monte de promessa para Deus, com o objetivo de Deus conceder aquela bênção. E Deus dá a bênção, você esquece tudo que prometeu. Então sejam poucas palavras. Deus não agrada de tolos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim palavras que edifiquem, palavras que abençoam, em nome do Senhor Jesus. A oração que devemos fazer, qual é a oração que devemos fazer? É esta aqui: Senhor, as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, meu amado, cuide das suas palavras. Mas em quarto lugar, eu preciso também, irmãos, guarde isso aqui, ó. Caminhe simplesmente em obediência. Do verso 11 a 21, o povo caminha em obediência. Deus mandou dar uma volta, eu vou dar uma volta. Deus mandou no segundo dia outra volta, eu vou dar outra volta. Terceiro dia, o que eu faço hoje? Dei uma volta. Sim, Senhor, bato continência para Deus. Vou dar mais uma volta. Chega o sétimo dia e hoje, Senhor, dê 7 voltas. 7 voltas. Eu estou simplesmente obedecendo. Não estou questionando. Tem muita gente que questiona a palavra de Deus. Questiona os princípios bíblicos.
questiona os fundamentos da Sagrada Escritura, aí não é abençoado, você obedece. Obedeça simplesmente. Só obedecer. Senhor, eu estou obedecendo. Quer me colocar na fornalha? Eu estou entrando. Quer me colocar na cova? Eu estou entrando na cova, mas estou obedecendo. José do Egito passou por tudo que ele passou. Há um livro espetacular na livraria lá que fala sobre os sonhos. Trabalha sobre a vida de José. E José enfrentou tudo aquilo, mas ele foi obediente a Deus. Na prisão, na casa de Potifar, no palácio, como governador, como escravo, como governador, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Eu estou simplesmente obedecendo. Não questione a Deus. Não queira questionar os métodos de Deus. Não queira questionar a forma de Deus. Não queira tomar atalhos na sua vida. Simplesmente obedeça em nome de Jesus. Caminhe simplesmente em obediência. Está difícil, está complicado. Não está fácil. Há coisas turbulentas na minha vida, muita turbulência, mas eu estou obedecendo. Há crises profundas, mas eu estou obedecendo. E quando você obedece, Deus te abençoa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Caminhe simplesmente em obediência. Não caminhe em rebeldia. Não caminhe em intriga. Não caminhe em motim. Obedeça ao Senhor em nome de Jesus. E há mais um princípio aqui maravilhoso. Há mais um princípio maravilhoso para os irmãos. Qual é esse princípio aqui, irmãos? Dessa criança que sobe os degraus. Você precisa aprender a perseverar. Aprenda a perseverar. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. É na perseverança que vem a bênção do Senhor. É na perseverança que vem a realização do Senhor. É na constância. Não é no momento, mas na constância. E quanto mais você persevera, mais Deus te abençoa. Quanto mais você é obediente, mais Deus abençoa. Você está obedecendo ao Senhor, as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Você está orando, não está acontecendo o que você gostaria que acontecesse, mas você persevera, você fica firme, vai chegar a hora que a bênção vem, em nome de Jesus, que é uma promessa de Deus. Não foi fácil caminhar tantos dias diante dessa muralha. Como eu disse, um texto rico, que extrai muitas pregações. Não é fácil caminhar diante da muralha, não é fácil ver a dificuldade, mas eu preciso perseverar, e aquele que persevera, será abençoado por Deus. Então veja aqui, recapitulando, 5 princípios para tornar possível o quase impossível. Qual é o primeiro princípio? Certifique-se sobre o que Deus disse. Segundo, faça conforme ordenado. Terceiro, cuide daquilo que fala. Quarto, caminhe simplesmente em obediência. Quinto, aprenda a perseverar. Aprenda a perseverar. 5 princípios nesta noite para você viver uma vida triunfante, viver uma vida abençoada. Deus deu a palavra, aleluia. Eu vou fazer como Deus mandou, aleluia, glória a Deus. Eu vou obedecer, eu vou cuidar da minha fala, para que não venha negar na fala o que o meu coração crê. Se eu creio, eu falo o que eu creio. Eu vou ali caminhar em obediência total ao Senhor. Eu vou perseverar. E você verá o milagre de Deus chegando na sua vida, em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, está tão perto aquela bênção, está tão perto aquela realização, está tão perto aquele sonho, mas se você lançou uma palavra destrutiva, porque está cansado, esgotado, estressado, você tem que recomeçar tudo do zero. Deus fala agora que eu ia te abençoar. Você vai ter que voltar a estaca zero, tem que começar de novo. Por que você fez isso? Meu amado, vamos seguir os princípios da palavra. E quando eles chegaram diante da muralha, o que eles fizeram? Simplesmente gritaram. E ao gritar, a muralha caiu. Já viu a muralha cair com um grito?
mas são os princípios da palavra que seguimos, que faremos com que o impossível, quase impossível, torne-se possível nas nossas vidas, em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus. Essa é uma palavra para o seu coração. Deus tem edificado e abençoado vidas. Deus tem agraciado. E que Deus te abençoe. E possamos ficar firmes nesta palavra de Deus, em nome de Jesus. O texto que Deus pôs no meu coração nessa noite é este: caminhe com o Senhor. Deus falou no seu coração, amém? Você que está em casa também, siga os princípios bíblicos, siga a orientação do Senhor. Deus te abençoe, você que acompanha pelas redes sociais. Mando meu grande abraço também para o Vitor, que está sempre aí, atento às redes sociais. Filho do Alexandre, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos seguir a palavra do Senhor, amados. Vamos ficar firmes na palavra. E Deus vai derramar bênção, as muralhas vão cair.